A origem e a atual guerra entre Israel e Irã. Introdução. O conflito entre Israel e Irã é um dos mais complexos e potencialmente explosivos do cenário internacional atual. Mais do que uma simples disputa regional, trata-se de uma luta multifacetada que envolve religião, geopolítica, ideologia e disputas de poder no Oriente Médio. Para compreender a guerra atual entre esses dois países, é essencial retornar às origens históricas das tensões e analisar como elas evoluíram ao longo das últimas décadas. A relação Irã-Israel antes da Revolução de 1979. Curiosamente, antes de 1979, Irã e Israel não eram inimigos. Durante o regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi, o Irã mantinha relações diplomáticas e comerciais discretas com Israel. Ambos os países eram aliados estratégicos dos Estados Unidos e viam com preocupação o avanço de regimes árabes nacionalistas como o do Egito de Nasser e o Iraque Batista. O Irã era uma monarquia secular com uma elite ocidentalizada, enquanto Israel era e é um Estado judeu democrático em meio a países de maioria muçulmana. Essa parceria não era pública, mas era funcional. Havia cooperação em inteligência, comércio de petróleo e tecnologia militar. A Revolução Iraniana e a ruptura com Israel. A situação mudou drasticamente em 1979 com a Revolução Islâmica liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. O novo regime teocrático instaurado no Irã adotou uma postura radicalmente anti-Israel e anti-ocidental. Para os líderes da nova República Islâmica, Israel era considerado um regime sionista ilegítimo e um câncer no coração do mundo muçulmano. O apoio iraniano passou a ser direcionado a grupos armados que combatiam Israel, como o Hezbollah no Líbano e mais tarde o Hamas na faixa de Gaza. Essa guinada ideológica e política colocou os dois países em rota de colisão. O Irã passou a utilizar sua influência regional para minar a segurança de Israel, enquanto este passou a considerar o Irã uma ameaça existencial. O programa nuclear iraniano. Outro ponto crítico do conflito é o programa nuclear iraniano. Desde os anos 2000, Israel e o Ocidente acusam o Irã de tentar desenvolver armas nucleares sob o disfarce de um programa civil. O Irã sempre negou essas alegações, mas sua falta de transparência e o enriquecimento de urânio em níveis cada vez mais altos levantaram suspeitas. Israel vê a possibilidade de um Irã nuclear como uma ameaça intolerável. O país já realizou diversos ataques cibernéticos, como o famoso vírus Stuxnet, e ações de sabotagem em território iraniano para atrasar o programa. Além disso, cientistas nucleares iranianos foram mortos em operações atribuídas a Israel. Por outro lado, o Irã considera o arsenal nuclear de Israel, nunca oficialmente confirmado, mas amplamente aceito, como uma ameaça à sua própria existência e soberania. Essa corrida de desconfiança alimenta a tensão e aumenta o risco de conflito direto. Guerra por procuração. Até recentemente, a guerra entre Irã e Israel era travada principalmente por procuração, isto é, por meio de terceiros em outros territórios. O Hezbollah, milícia xiita apoiada pelo Irã, tornou-se um ator-chave nesse conflito. Baseado no sul do Líbano, o grupo mantém um grande arsenal de mísseis apontados para Israel e já se envolveu em diversas guerras e escaramuças na fronteira norte israelense. Na Síria, após a guerra civil iniciada em 2011, o Irã expandiu sua presença militar para apoiar o regime de Bashar al-Assad. Israel, por sua vez, realizou centenas de ataques aéreos contra posições iranianas e de grupos aliados na Síria, buscando impedir a consolidação de uma frente iraniana permanente próxima às suas fronteiras. A Guerra Direta, 2024-2025. A escalada direta entre Irã e Israel começou a ganhar forma em 2024. O estopim foi a intensificação do apoio iraniano ao Hamas e à Jihad Islâmica durante os conflitos em Gaza, além do fornecimento de drones e mísseis de longo alcance a esses grupos. Israel respondeu com ataques aéreos ainda mais agressivos em Damasco, Bagdá e outras regiões onde operavam milícias pró-Irã. Em abril de 2024, o Irã lançou um ataque sem precedentes com mais de 300 drones e mísseis contra o território israelense, a maioria dos quais foi interceptada pelo sistema de defesa israelense, incluindo o Domo de Ferro, a Ronda de Davi e o sistema Arrow. Apesar da eficácia da defesa, o ataque foi visto como uma declaração aberta de guerra. Israel respondeu com bombardeios diretos a alvos militares dentro do Irã, algo que até então era evitado. Essas ações aumentaram o risco de um conflito regional total, consequências regionais e internacionais. A guerra entre Israel e Irã não envolve apenas esses dois países. Ela ameaça arrastar todo o Oriente Médio para um conflito generalizado.
O Hezbollah no Líbano já está ativo nas fronteiras, enquanto milícias iraquianas e Houthis no Iêmen também participam com ataques contra interesses israelenses e americanos na região. Além disso, potências como os Estados Unidos, Rússia e China acompanham de perto o desenrolar da situação. Os Estados Unidos são aliados históricos de Israel e já reforçaram sua presença militar no Mediterrâneo. A Rússia, com influência na Síria e laços com o Irã, tenta equilibrar seu apoio sem entrar diretamente na guerra. A China, interessada na estabilidade do fornecimento de petróleo, tem tentado atuar como mediadora. As rotas comerciais, o preço do petróleo e a segurança marítima no Golfo Pérsico também são afetados diretamente por essa guerra, o que amplia seu impacto global. A dimensão religiosa e ideológica. Outro aspecto essencial desse conflito é a dimensão religiosa. O Irã, como República Islâmica Xiita, vê-se como líder espiritual e político dos muçulmanos oprimidos, enquanto Israel é percebido como uma potência ocupante em terras que o Islã considera sagradas. Além disso, o regime iraniano usa a retórica anti-Israel para consolidar apoio interno e reforçar sua legitimidade revolucionária. Para o Irã, combater Israel é um dever religioso e moral. Israel, por sua vez, se vê como o único Estado judeu do mundo, cercado por inimigos hostis. A narrativa de sobrevivência está enraizada na história do povo judeu e reforçada por ameaças existenciais como a do Irã. Essa combinação de ideologia, religião e segurança nacional torna o conflito quase insolúvel por meios diplomáticos tradicionais. O papel dos acordos de Abraham e o isolamento do Irã. Nos últimos anos, Israel buscou se aproximar de países árabes sunitas como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, em parte como uma forma de conter a influência iraniana. Os chamados Acordos de Abraham, mediados pelos Estados Unidos, criaram uma nova aliança de interesses entre Israel e países que historicamente o viam como inimigo. Esses acordos isolaram ainda mais o Irã e aumentaram sua percepção de cerco, o que pode ter acelerado sua decisão de confrontar Israel mais diretamente. Caminhos possíveis: guerra total ou negociação? A pergunta que paira no ar é: haverá uma guerra total? Os dois países têm capacidade militar significativa, mas também sabem que uma guerra aberta traria consequências devastadoras para ambos e para toda a região. Ainda há canais diplomáticos abertos por meio de países intermediários como Omã, Catar ou Turquia, que tentam mediar uma saída negociada. No entanto, a retórica de ambos os lados permanece agressiva. Israel afirma que não permitirá que o Irã adquira armas nucleares a qualquer custo. O Irã, por sua vez, promete vingança esmagadora por qualquer ataque ao seu território ou líderes militares. O risco de erro de cálculo é alto, especialmente em um cenário em que há múltiplos atores não estatais envolvidos. Conclusão: o conflito entre Israel e Irã é o resultado de décadas de rivalidade ideológica, religiosa e geopolítica. A guerra atual representa um ponto de inflexão. A possibilidade de uma escalada regional ou mesmo global não pode ser descartada. No entanto, enquanto houver espaço para negociação, haverá esperança de que a diplomacia possa evitar uma tragédia maior.